Então agora nós vamos partir um pouco para a base de arquitetura de computadores e assembly, bem necessária para o engenheiro reverso. No caso, eu coloquei como um tópico aqui a arquitetura de von Neumann. John von Neumann foi um matemático que propôs uma arquitetura diferente para os computadores da sua época. No seu tempo, cada computador tinha uma função básica. Por exemplo, eu programava um computador para uma função X, ele só executava aquela função. Eu programava o computador Y com outra função. Ou seja, não eram computadores programáveis. No caso, ele modelou um sistema programável, uma arquitetura programável, que consistia de alguns componentes. Memória principal, que hoje em dia é representada pela memória RAM, né? Ela é que vai guardar os dados e o código do programa que está em execução. Aqui nós temos a unidade central de processamento, ou CPU, que dentro dela tem alguns registradores, né, que nós vamos falar em seguida. Temos a ULA, que é a unidade lógica e aritmética, que ela vai fazer todos os cálculos e operações lógicas necessárias para as instruções que são pegs, né, as instruções que são decodadas da memória principal, que estão no texto do programa, né, no código do programa. A unidade de controle que vai pegar as instruções que estão na memória principal, ou seja, o código mesmo em si. Ela vai ficar sempre em um loop, tentando pegar alguma instrução que tenha e tentando decodificar ela junto com a ULA. E também um sistema de entrada e saída para tanto o usuário colocar, entrar com dados para serem processados, como conseguir dados de saída, né, o resultado do processamento. Sobre a ALU, né, ou ULA, ela realiza as operações aritméticas e lógicas necessárias, como eu disse, né? Aqui tem algumas informações extras sobre a memória principal e aqui nós temos os registradores, que eu coloquei aqui que são componentes que atuam como uma memória de mais rápido acesso e volatilidade e estão dentro da CPU. O processador é um pequeno componente que geralmente fica dentro do processador em si. Ele é de armazenagem curta, geralmente é uma palavra ele tem o tamanho de uma palavra da memória. A palavra da memória geralmente de uma maneira fácil de explicar, é a quantidade de bytes que um processador consegue executar em um ciclo da CPU. Ou seja, só de uma vez ele já consegue executar uma quantidade de bytes específica. Em x86, como nós veremos, né, computadores de 32 bits, eles executam 4 bytes. 32 bits já é a quantidade da palavra. Se você transformar 32 bits em bytes, você vai ver que é 4 bytes. 64 bits, ele consegue executar 8 bytes. E ela é uma memória de rápido acesso, muito rápido, mais rápido que a memória RAM, por causa que ela está embutida no processador, mas também é de alta volatilidade. Ou seja, as informações entram e saem dela de uma maneira muito rápida. E também é pouca armazenagem, né? Pode ser comparada a uma variável global dentro do seu código, que você pode acessar a qualquer momento. Falando um pouco sobre as arquiteturas em si, sobre as arquiteturas dos fabricantes, cada fabricante pode ter sua própria arquitetura. Eu posso fazer a minha, você pode fazer a sua, a empresa X pode fazer outra. Só que isso pode tornar as arquiteturas incompatíveis entre si. Por exemplo, mesmo se eu tivesse o meu sistema operacional nesse computador e no meu celular, no meu sistema operacional, mas o meu computador fosse um x86 e o meu celular fosse uma outra arquitetura, um ARM, um programa que eu compilasse para o meu computador aqui não iria rodar no meu celular, teoricamente, por causa que o código de máquina, como veremos mais na frente, é diferente. Bem, no caso de registradores pertencentes à arquitetura x86,
nós podemos dividi-los conforme sua funcionalidade. No caso, eu dividi aqui nos de propósito geral, controle de fluxo e os de segmento. Os de propósito geral são registradores que podem ser utilizados para operações gerais do programador. Historicamente, alguns dos mesmos tinham outras funções, como o próprio SX, que ele era utilizado em loops como contador de loops, né? E o EAX com EDX, né? Que ele até hoje é utilizado pela instrução, né, de div, né, de divisão, para guardar o resto em EDX, o resto de uma divisão, e o quociente em AX. Apesar de ser de uso geral, o ESI e o EDI são mais utilizados para operações em strings. O nome deles é o Source Index e o Destination Index. E o EBP e o ESP são utilizados para manipular a pilha, a stack, né, de execução. Como veremos mais na frente, o que seria ela e como eles atuam. Sobre os registradores de controle de fluxo, são registradores que eles determinam o fluxo de execução de programa. O EIP sempre aponta para a próxima instrução a ser decodificada na RAM. E o eFlags é uma bitmask que guarda informações acerca de comparações e resultados das operações. Ele é bem útil no caso de jumps condicionais, como veremos também mais na frente. Que, por exemplo, se você quer pular só se o resultado da instrução anterior deu zero, ou se deu igual, né? Se você tem dois registradores e quer saber se o valor deles é igual, você pode, o eFlags, ele vai guardar esse valor, o resultado dessa instrução anterior. E também temos os registradores de segmentos. Um programa ele pode conter várias regiões da memória, com fins específicos. Por exemplo, nós podemos ter regiões da memória que são executáveis, com códigos em si. Nós temos algumas regiões da memória que é, são dados em si, né, não devem ser executados. E aí é que nasce a ideia de segmentos, né? Se delimita uma área com um determinado fim. E estes registradores eles mexem diretamente com isso. Eles vão apontar para o início, né? O endereço de início, o endereço base dos segmentos. No caso aqui, nós temos os registradores de code segment, que ele vai apontar para o início, para o endereço base do segmento de código executável. O data segment, que ele vai apontar para o início do segmento de dados. Nós temos um segmento extra que você pode utilizar. O stack segment, que ele é utilizado pela stack, ele controla a stack, né? Também é o stack segment, que ele aponta para o início da stack. E nós temos o FIS e o GS, que são registradores mais específicos, que podem ser utilizados pelo sistema operacional, pelos processos, etc. Quanto ao tamanho dos registradores, nós podemos ver aqui que boa parte deles é de 32 bits, porque a arquitetura Intel x86, o tamanho da palavra é de 32 bits, né? No caso, vocês também podem ver que vários dos registradores têm um E, né, na frente dele. Esse E significa de Extended, ou seja, no caso aqui o EAX seria um Extended AX, uma versão estendida do registrador AX. E quanto a estes registradores que estão dentro do EAX, eles são utilizados geralmente como uma forma de compatibilidade com arquiteturas anteriores da Intel em si. No caso, o AX seria utilizado para as arquiteturas de 16 bits, né, porque o tamanho dele é 16 bits e assim por diante.
mas mesmo assim você consegue utilizar, né? E ele vai estar aqui, né, nessa região do EAX, nos 15, nos 16, né, no caso, 16 bits menos significativos. E o AX divide-se em AH e em AL, todos os dois de 8 bits. O AL sendo a região menos significativa de AX e o AH sendo a região mais significativa, né, os bits mais significativos. Isso se repete com EAX, EBX, ECX e EDX. Já esses registradores aqui, eles só têm um tipo de divisão, né? A divisão de 16 bits. Bem, esse aqui também segue, né? A mesma regra. E estes registradores aqui, os de segmento, eles têm apenas 16 bits. Algumas arquiteturas mais conhecidas mundialmente são a x86, x86-64, que muitos de vocês devem estar usando agora. ARM, que é geralmente de celulares. PowerPC, que é utilizado, que foi utilizado, né, há muito tempo pela Apple para os seus MacBooks, antes de ela utilizar processadores Intel, né, que hoje em dia é Intel. Também temos MIPS, que é uma arquitetura, digamos, mais didática, né? Não vi ainda um produto com MIPS em si, né? Mas ela é fácil de aprender e por aí vai. É, cada uma tem suas especificações e particularidades, mas todas elas são um conjunto de instruções que disponibiliza operações básicas de programação para o desenvolvedor. O conjunto de instruções são, como eu já disse aqui, né, operações básicas que eles meio que exportam para o desenvolvedor. Aí os fabricantes já dizem para você, olha, eu tenho uma função que adiciona dois registradores e guarda o valor no primeiro registrador. Olha, eu tenho uma função que faz isso, que subtrai, que faz um OR. Eles utilizam essas instruções básicas, movimentação de memória e tudo mais, para que seja possível, né, a programação dos computadores. Um conjunto de instruções, ele vai representar um código de máquina, né, no caso, que consiste de bytes puros, chamados opcodes, geralmente retratados no sistema hexadecimal. O código de máquina geralmente é um número, né, que ser executado, né, pela CPU, e ele vai ser transformado em impulsos elétricos que fazem determinada função dentro do processador. Só que seria muito ruim a gente programar, por exemplo, ó, essa instrução aqui, int3, que também deixo de dever de casa para vocês saberem o que ela faz. Em vez de colocar uma interrupção 3, né? Eu colocar, sei lá, xcc. Ou então, no lugar de add, isso aqui, né? Adicionar, que a gente já sabe aqui, mover, aí eu coloco um número. Seria mais complicado para um ser humano ler sobre isso, né? Programar assim. Sobre assembly, né, ou linguagem de montagem, é uma maneira de representação do código de máquina em um formato legível para humanos, como eu já havia falado, né. Instruções consistem de mnemônicos, que são esses nomezinhos, né, essas palavrinhas, geralmente de duas ou três letras, mas claro pode ter mais letras, que elas vão autoexplicar, né, elas são autoexplicativas. Elas vão te dizer o que é que o programa faz, o que a instrução faz. Outras instruções podem necessitar de operadores, né? O NOP não precisa, por exemplo. Na arquitetura Intel, que eu já estou falando aqui, né? x86, nós temos instruções que não necessitam de operadores, necessitam de um, dois ou três. Boa parte delas necessita de dois operadores, que podem ser da memória, registradores ou valores imediatos. Aqui é bom atentar-se. É, vocês têm que ler quando vocês encontrarem uma nova instrução, vocês têm que procurar
quais são os argumentos que ela necessita. Se são dois registradores, se pode colocar um registrador em uma memória, um registrador na memória, né, no caso aqui, ou se pode colocar um valor mesmo em si nela, né? E qual dos lados eu posso colocar, qual a posição. Porque isso é bem importante, porque algumas instruções não permitem isso. Como exemplo, né, várias instruções, elas não permitem você mover de memória para memória. Primeiro você vai ter que mover da memória para um registrador antes. Se vocês e também um fato curioso sobre a Intel é que as instruções dela geralmente são assim, ó, são nesse formato. Esse daqui é o source, esse daqui é o destino. Ou seja, essa instrução aqui vai fazer com que EAX receba EAX mais EBX. Essa instrução aqui está fazendo o que? Ela está movendo 0 para EAX. Essa está movendo o que está apontado por EDX, ela está movendo para L. Isso vocês têm que ler um pouco sobre Assembly mesmo em si, porque não dá tempo muito eu falar essas particularidades da linguagem, mas nós veremos um pouco mais na prática. Nota: o processo de conversão de código Assembly em um código de máquina chama-se montagem, e são utilizados softwares conhecidos como assemblers. Não confundir Assembly com Assembler. Alguns destes incluem o NASM e o MASM. Bem, não confundir Assembly com Assembler, né? O Assembler, com R, ele vai fazer o processo de montagem. Ou seja, ele vai pegar o código que eu escrevi, por exemplo, assim, né? Os mnemônicos e tudo mais, um código legível por humanos, ele vai transformar no código de máquina em si, para poder mais tarde ser executado pelo processador. Porque mesmo assim, o assembly aqui não consegue ser executado pelo computador. Nessa forma que ele está aqui, ele tem que ser transformado em números. E alguns destes, né, alguns assemblers, eles incluem um NASM, né, um assembler, que geralmente é utilizado no Linux, e o MASM, também para o Windows. Se vocês quiserem baixar e tentar programar alguma coisinha, eu recomendo muito. Já o processo inverso, ele se chama desmontagem, ou disassembly, né? E ele é realizado por programas conhecidos como disassemblers. É o que a gente vai mais utilizar no ponto de vista do engenheiro reverso e no ponto de vista também de assemblers. Entre eles dois a gente vai usar mais o disassembly, por causa que o código compilado ele vai estar assim, né? Ele vai estar lá os bytes puros na memória e no arquivo também. Um disassembly vai pegar cada byte de texto, né, o byte do programa em si, das instruções, e vai decodificar para você, né, vai codificar, né, transformar nisso daqui, nas instruções para você poder ler melhor. É um processo que é utilizado por muitos softwares de engenharia reversa e é necessário para o engenheiro reverso. Uma coisa a se notar aqui, ainda nesse slide, que eu esqueci de falar, é que assembly, como vocês podem ver, né, é só uma representação dos bytes na memória. Então, nesse quesito, assembly não seria uma linguagem de programação em si. Seria mais como uma tradução, né, dos códigos, dos codes, do código de máquina para um formato legível. Uma transformação disso. Aqui alguns exemplos, né? Se vocês quiserem já ir instalando, testando. O AIDA, que ele é freeware, né? Ele tem a versão Pro também, mas tem uma versão gratuita dele. Tem o Hopper Disassembler, só que esse daqui é pago. Só tem uma versão trial dele, né? Se vocês quiserem. Tem o ABJ Dump, que é utilizado no Linux, e o Radar 2 também, que pode ser utilizado no Linux também.
Haddad 2 é um dos mais complicados de serem utilizados, só que ele é um dos mais poderosos também. É incrível o que o Haddad 2 pode fazer. É, como eu disse, né, que a Assembly pode ter, que é só uma representação do código de máquina, então cada arquitetura pode ter a sintaxe própria para o seu Assembly. E também o mesmo pode ser escrito em teoria de diversas sintaxes diferentes por cada assembler. Ou seja, um assembler em si, ele pode criar o seu, vamos dizer assim, seu próprio assembly ou então adicionar outras funçõezinhas que depois do funcionamento do processamento do assembler, né, feito, necessário é que isso seja transformado para o código de máquina em si. Isso é o que importa. Então, se eu tenho um assembler lá que, quando ele faz o processo de montagem, ele coloca no lugar do sub o do edge, né? O opcode do edge, tudo bem. Então, sub para aquele assembler é um edge. Uma maneira prática de notar isso é pesquisar acerca das taxas Intel, que é o que nós vamos tratar aqui. E tem também a AT&T para x86. As duas denotam formas diferentes de escrever um código funcional em assembly. A Intel é que a gente viu, uma das particularidades que posso citar aqui, né? É o que a gente sempre vai adicionar da direita para a esquerda, né? Os operandos, mover da direita para a esquerda. Já no caso da AT&T, nós temos que vai ser ao contrário, por exemplo, nela. Vai ser da esquerda para a direita, ou seja, isso daqui estaria desse lado e o AL estaria desse lado, na sintaxe AT&T. Claro, tem outras particularidades, mas isso eu deixo já vocês pesquisarem.